bem-vindo, muito bem-vinda ao Pode Reinar. Esse é o episódio 10 e eu quero te lembrar para já se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa o sininho para receber as notificações sempre que a gente liberar um episódio novo. E hoje tem uma novidade, nós estamos de estúdio novo, na verdade cenário novo, mas depois vocês vão conhecer, porque agora eu quero que vocês conheçam a minha convidada. Nós vamos falar hoje sobre comunicação, especialmente sobre como você pode se comunicar melhor para vender mais, para ter excelentes negociações. Então, se você é um vendedor ou se você é alguém que precisa aprender a se comunicar melhor, esse é o momento, esse é o episódio, porque a minha convidada é especialista em comunicação, ela já é treinadora, já é palestrante também, mais de 20 anos de experiência em vendas e é especialista em PNL. Ela utiliza a PNL, que é a Programação Neurolinguística, para as técnicas de comunicação e de negociação que ela ensina nos seus treinamentos. Seja muito bem-vinda, Mari! E se apresenta para a galera, fala um pouquinho sobre o que você faz. Obrigada pelo convite. Eu estou adorando estar aqui. Estou debutando, né? Meu primeiro podcast, estou adorando. E com um público tão legal. Tá? Então, eu sou treinadora, eu sou palestrante, eu sou especialista em programação neurolinguística e vou pelo Brasil afora ensinar vendas, ensinar comunicação para as pessoas que estão querendo melhorar a negociação, melhorar resultados. Então, tá uma alegria, eu vou adorar compartilhar estas informações com todo mundo. Muito bom, e acho que vocês já viram aí o cenário também, né? Como tá? Mostrou, Joe, o cenário? Tá ok? Então, gente, agora tá bem interessante, tá bem íntimo aqui o papo. Tá lindo. E eu queria começar falando com a Mari que... Primeiro que a galera talvez não entenda muito bem o que é a programação neurolinguística, né? A comunicação, ok, todo mundo sabe que a nossa vida é se comunicar, desde bebezinhos a gente já se comunica para conseguir alguma coisa, né? A gente já tem que se vender o tempo todo, mostrar o que a gente quer, o que a gente precisa, mas sobre a programação neurolinguística em específico, fala um pouquinho para a galera o que é a programação neurolinguística, como que você conecta ela com a comunicação para vender? Na verdade, a programação neurolinguística, ela te ensina a se comunicar. Ela nada mais é do que uma ferramenta que te ajuda a se comunicar. Se comunicar com as outras pessoas, né? Então, como que eu me comunico com o meu cliente, com o meu marido, com a minha família, com o meu fornecedor e, principalmente, como eu me comunico comigo. Como que é essa comunicação comigo? Eu até brinco, né? Como que é o diabinho, o anjinho lá, o que eles estão me dando de insights, como ele está me ajudando ou me prejudicando durante o meu dia. Então, programação neurolinguística é exatamente isso. São ferramentas que vão te ajudar na tua comunicação. Simples assim. Interessante que não, às vezes a gente pensa em comunicação e a gente pensa só em comunicação externa, né? Ou comunicação com o próximo. E a nossa própria comunicação, ela dita exatamente quais vão ser os nossos resultados. Porque dependendo de como a gente se comunica com a gente mesmo, a gente acaba se comunicando com as pessoas ao nosso redor e com os nossos próprios clientes, né? Ou futuros clientes, né, Mari? Essa comunicação da gente com a gente mesmo, né? Essa comunicação interna, né? Esse diálogo interno, ele pode ajudar muito a gente. Então, às vezes, se eu não estou num bom dia, se eu olho no espelho e não está muito bacana, e eu olho e eu falo, não, peraí. Deixa eu mudar isso aqui. Eu sou uma pessoa preparada, eu sou uma pessoa feliz, eu tenho grandes motivos para realmente estar bem. Então, esse diálogo que eu tenho comigo mesmo é um diálogo que vai fazer com que eu mude mesmo os resultados do meu dia. Então, sim, a nossa comunicação interna, ela talvez seja até mais importante do que a comunicação que eu tenho com as outras pessoas, porque é ela que vai ditar como vai ser essa comunicação com as outras pessoas. Então, comunicação realmente assim é muito importante e a gente não dá muito valor a isso. Quando a gente começa a focar, a gente percebe quão diferente pode ser os nossos resultados. Verdade. E no último episódio, né, no episódio 09, a gente falou sobre casais, sobre relacionamentos. Não é o tema hoje, mas está ligado à comunicação. E um dos pontos principais que os nossos especialistas também trouxeram é a importância da comunicação entre o casal, começando pela comunicação com si próprio, porque dependendo do que você está pensando, você vai descarregar tudo no teu parceiro. A gente faz, mulher tem muito disso, né? Nem tem nada a ver com o bichinho, a gente tá lá tacando tudo nele. E não é diferente com um vendedor, por exemplo.
O vendedor está se comunicando mal com ele mesmo, ele não acredita nele, ele está dizendo que ele é um derrotado, que ele não tem chance, que o dia vai ser horrível, que aquela meta é impossível. O que ele vai descarregar no cliente? Pois é, esses são comandos que a programação neurolinguística mostra para a gente que a gente manda comandos para o nosso cérebro, né? Então, como está sendo esses comandos? E uma outra coisa que a PNL mostra também são as vezes que a gente alucina. Então, assim, por algum motivo, eu comentei alguma coisa com meu marido e, às vezes, ele está pensando no trabalho e ele não respondeu e aí eu já alucino, eu já deduzo o que ele está pensando e aí ele vem e me responde e eu já respondo de qualquer jeito, porque eu alucinei que ele não gostou, que ele não prestou atenção, que ele presta atenção mais nas outras pessoas ou que ele não gostou do que eu disse. Então, assim, é essa comunicação comigo mesmo, né? Essa alucinação também prejudica muito os relacionamentos e no caso dos casais prejudica muito e também prejudica muito também nas equipes, né? Então essa falta de diálogo numa equipe, né? Num time pode prejudicar muito o nosso time. Então os resultados podem melhorar muito quando a gente trabalha essa comunicação entre os indivíduos deste time. Legal. E você tem desenvolvido já um trabalho excelente. Inclusive, foi difícil trazer a Mari aqui, tá, gente? Porque essa mulher só viaja, né? Ela viaja para dar treinamentos no Brasil inteiro, participa de várias formações de PNL. Também foi lá que eu conheci a Mari, fazendo a minha formação. E, então, ela já treina esses times, né? Então, Mari, quando você entra num time de vendas para treinar, enfim, que é a maior parte, me corrija se eu estiver errada, dos seus treinamentos, né? São relacionados a time de vendas. Qual que é a primeira coisa, tá, que você desenvolve neles no quesito comunicação, no quesito melhorar para vender, melhorar a comunicação para vender? Qual que é o primeiro pilar, tá, que você considera e treina as pessoas, né, e desenvolve as pessoas para que elas tenham mais sucesso? Qual é o primeiro pilar? Então, é muito importante na hora da venda, na hora que eu estou me comunicando com as outras pessoas, eu aprender a me conectar com as pessoas. Tem uma palavrinha francesa que ela chama rapport. Rapport não tem assim uma tradução aqui no Brasil em português, mas ela nada mais do que se conectar, criar uma ponte entre mim e o meu cliente, por exemplo, entre mim e as outras pessoas. Eu já crio rapport normalmente, né? Nós já criamos rapport com as outras pessoas. Só que quando eu aprendo o que é rapport, quando eu aprendo as técnicas, as ferramentas direito, eu me conecto com essa outra pessoa e eu faço com que essa outra pessoa confie mais em mim. Então, eu até brinco que, assim, o que é rapport? É eu dizer, o meu cérebro, dizer para o cérebro do meu cliente que eu sou confiável, que ele pode fechar um negócio comigo, que eu sou ponta firme, né? Então, assim, é muito difícil você fechar uma venda, principalmente se for high ticket, se você não criar essa conexão. Então, quero ser um bom vendedor, quero ser um excelente negociador. Às vezes eu dou treinamento para OAB, às vezes eu dou treinamento para político. Então, assim, como que eu vou mandar esses sinais, como que eu vou mandar esses comandos? E o rapport é uma excelente ferramenta. Legal. E na prática, por exemplo, eu tenho aqui um vendedor que está assistindo a gente, um empresário, uma pessoa que quer aprender a criar rapport, seja lá para o que for, até mesmo um casal, quer aprender a me conectar mais, quer aprender como que na prática é criar rapport. Porque a gente vê na internet muita gente falando sobre rapport. E na maioria das vezes fala-se sobre o espelhamento, né? Vou imitar o que a pessoa está fazendo. E isso é uma imitação, na verdade. Você pode até utilizar espelhamento de uma forma mais natural, tudo mais, né? Para as pessoas se sentir à vontade com você. Mas não é sobre ser a sombra da pessoa e imitar tudo que ela faz. Você que tem um aprofundamento na questão do rapport, e engraçado que assim, no final é tudo sobre pessoas, né? Você está falando algumas coisas que no primeiro EP a gente trouxe também. E agora a gente está trazendo de uma forma muito mais, lógico, aqui, né, assertiva na questão da especialidade do rapport, mas a gente não falou que era rapport, a gente não falou esse nome, mas a gente falou da importância da conexão. Para encantar, para o cliente te comprar antes mesmo de comprar o produto, né? E daí, então, ele gostar de você, porque você precisa vencer a primeira barreira,
né? A primeira barreira, aquele bloqueio que ele está tendo a teu respeito a respeito do teu produto, para depois você começar a vender para ele, né? Então, na prática, o rapport, como que eu pratico o rapport? O que você dá de dica, assim, enfim, de insights para que as pessoas comecem a praticar rapport? Então, assim, vamos lá. Rapport, como eu disse, a gente já cria. No meu dia a dia, eu já crio. Eu só não sei que eu estou fazendo isso. Tá? Então, assim, se eu prestar atenção na outra pessoa, se eu estiver onde eu estou, se eu estiver conversando e me preocupando com aquilo que a outra pessoa está falando, eu já vou criar rapport. Nós temos aqui na frente os neurônios espelhos. Os neurônios espelhos, eles servem para que a gente evolua como espécie de uma forma mais tranquila. Mas no nosso dia a dia, ele pode ajudar com que a gente faça a conexão muito mais fácil com a outra pessoa. Então, assim, muita gente, eu me lembro antes de saber PNL, que eu me perguntava por que quando eu bocejo, o outro boceja também. Tipo, que doido, né? Eu tento não bocejar, mas eu vou bocejar. Isso nada mais é que o neurônio espelho entrando em ação. É automático, né? Você Automático, nem percebe. Não, nem percebe. É o neurônio espelho. Então, se eu tiver uma criancinha lá de 6 meses e mostrar a língua para ela, ele vai mostrar também. Eu vou olhar, vou falar, é muito inteligente, é porque é meu filho, meu sobrinho, mas na verdade é o neurônio espelho. Então, assim, quando eu quero verdadeiramente me conectar com a pessoa, se eu procurar na Sueli alguma coisa que se pareça comigo, eu vou encontrar. Se eu procurar na Sueli alguma coisa que não se pareça comigo, eu também vou encontrar. Então, eu procuro alguma coisa que se pareça comigo e eu vou focar 100% nesta característica que se pareça comigo. Eu vou deixar a Sueli falar, porque eu vou me conectar muito mais com a Sueli. A gente gosta de falar de uma forma geral. Né? Então, eu ouvir a outra pessoa, né? A gente está meio com uma escassez aí de pessoas que queiram prestar atenção, ouvir. Então, eu ouvir o que a Sueli está falando, vai criando essa conexão. E aí tem algumas ferramentas que eu posso usar para que eu crie essas conexões. A principal, na minha opinião, e eu sou suspeita, tá? Eu não uso tanto porque é para criar rapport, mas eu uso muito, mas é já uma característica. Mas se não fosse, eu aprenderia. É o sorriso. Então, lembra que a gente... Simples. Básico. Ai, gente, não tem técnica milagrosa, não. Sorria. E aí é muito doido, porque lembra que eu falei do neurônio espelho? Quando eu sorrio para você, você vai sorrir para mim. Verdade. E quando você sorri para mim, o seu cérebro, nosso cérebro é muito doido. Lembra que a gente fala assim, a gente já ouviu falar, o cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira, está acontecendo agora, não está acontecendo agora. Sim. Na verdade, ele entende o que é química. Que química que o meu cérebro está produzindo? Ele entende isso. Quando eu sorrio, o meu cérebro vai liberar endorfina. A endorfina faz com que eu me sinta bem. E quando eu me sinto bem, eu automaticamente transmito esta boa sensação à Sueli que me fez sorrir. Então, assim, eu vou criar rapport com muito mais facilidade quando eu te ajudar a sorrir. Então, na minha opinião, sorrir é um dos principais pilares para que eu consiga criar conexão com as pessoas. Legal. E isso tem técnica também, né? Então, por exemplo, a Mari, eu conheci a Mari, acho que o que mais chamou atenção, de fato, foi o sorriso, né? Desde o início, a Mari sempre sorrindo muito. Ela estava como mentora nossa lá, pode-se dizer assim, né? No curso, na época. E o que te destacava, de fato, era o sorriso e é o que aproximou a gente. Depois, a gente vai encontrando algumas características em comum, algumas coisas em comum, como morar perto, morar em São Paulo, pegar carona, e aí começa a criar mais rapport ainda, porque tem coisas em comum entre a gente, e aí vai indo. E acho que nesse sentido que a Mari falou, além de você encontrar algo parecido com o cliente, então, por exemplo, se você tem um vendedor que vende para pais, né, mães, enfim, quando chega uma criança, poxa, eu tenho uma criança também em casa, então isso já cria rapport, né? Eu tenho uma criança em casa, qual que é seu nome? Poxa, meu primo chama Pedro também, que interessante. Você acha que tudo isso são técnicas que pode ser usada para criar rapport e o sorriso, lógico, é cartão principal. Sem dúvida nenhuma. Assim, existem... Então, se eu identifico que a outra pessoa, por exemplo, faz judô,
Se ela faz judô, um exemplo, ela adora fazer judô, ela faz judô há muito tempo. Quando eu deixo ela falar sobre essa paixão, quando eu ouço, né, o que ela está falando, faz com que vá liberando outras químicas e ela associe comigo. Uma outra coisa que é bem bacana no rapport e que, na minha opinião, é também um pilar muito importante, quando eu pergunto para as equipes que eu vou treinar, me fala a palavra mais linda do nosso vocabulário. Às vezes a pessoa fala amor, felicidade, gratidão, Deus. As pessoas cada um fala uma coisa. Mas, na verdade, cada um tem um vocabulário específico. E no meu vocabulário, a palavra mais linda é Mari. No seu vocabulário, a palavra mais linda é Sueli. Por quê? Porque eu associo quem fala meu nome são as pessoas que estão próximas. Quem fala meu nome, minha mãe sempre fala meu nome, meu marido, a minha família, as pessoas que eu gosto. Então, o meu cérebro já associa a alguma coisa mais próxima. Então, tratar o cliente pelo nome é um hack assim, muito legal, é um gatilho muito importante. As pessoas se aproximam sorrindo e usando o nome. Então, assim, use nos seus atendimentos o nome. Quanto mais você usar, mais próximo você vai estar. E tem uma coisa que é muito importante também. A gente costuma falar assim, eu sou meio ruim, eu não gravo o nome das pessoas. Eu falei o nome errado. Grava sim, se você prestar atenção. Quando ela disser o nome dela, e você de verdade estiver prestando atenção, você vai gravar. Eu, normalmente, anoto, se eu estiver conversando com a pessoa, se for online, ou se eu estiver escrevendo alguma coisa, eu vou escrever o nome, ou eu vou associar. Sueli, quem que eu conheço que chama Sueli? Conheço. Aí você e pluga, aí eu né? associo. Aí eu faço com que o meu cérebro, sempre que eu olhe para você, eu lembre, por exemplo, dessa Sueli, e eu sei que Sueli, e aí vai ser muito mais fácil. Então, quando alguém falar com você, quando alguém disser o nome, preste atenção. Porque é meio chato, né? Você falou o nome e a pessoa esqueceu. E é Lady Murphy. Eu vou esquecer quando é o presidente da empresa que está me contratando, quando é um diretor importante. Um cliente de high ticket. Um cliente de high ticket, exatamente. E assim, quanto mais high ticket for, mais esta ferramenta do rapport vai te ajudar. É incrível, mas ela vai te ajudar muito. E principalmente quando for vendas mais trabalhadas, né? Aquela venda do shopping, que é rapidinha, funciona, sorrir, falar o nome, funciona. Mas o high ticket tem várias outras técnicas dessa ferramenta que vão te ajudar e com certeza vão fazer com que você se comunique muito mais, se comunique muito melhor e atinja os seus objetivos com mais rapidez, né? Com mais eficácia. Mais eficácia. Então, gente, pega essas chaves que são aparentemente muito simples, mas muito poderosas. Como se conectar através de rapport, começando por sorrir, por falar o nome da pessoa, e encontrar formas de conexão entre vocês, coisas que a pessoa tem, que você também tem, né? E, enfim, singularidades, pode-se dizer assim, sim, né? Sim. Que você pode encontrar com o seu cliente. Normalmente, quando eu já vi estratégias assim, né? Estrategistas que contratam só pais para poder atender pais, porque vai falar o mesmo assunto, vai entender da dor do cliente profundamente, porque é pai, e a gente acaba se conectando realmente porque a pessoa se parece com a gente e por aí vai. Mas nem sempre dá para ser assim, né? A gente tem um time de vendas, às vezes, que atende pessoas, às vezes, um pouco mais velhas, pode-se dizer assim, casal, não velhas, né? Mas digo mais maduras, e às vezes são jovens. Não sabem falar a mesma língua. E é por isso que nós temos que aprender a língua do nosso cliente. Exatamente. Nós precisamos entender o que ele se interessa, né? Quais são os interesses do cliente para que eu possa gerar rapport na hora que eu estiver atendendo ele. Eu tenho até um treinamento que ele fala isso. Fale o idioma do seu cliente. Legal. Então, qual é o idioma que o meu cliente está falando? Né? Quais são... Ele tem alguma gíria que ele usa? Se ele usa alguma gíria, deixa eu usar também. Ele gesticula bastante. É muito doido, mas quando a gente morava lá na caverna, sabe? Lá
atrás, o nosso cérebro ele não evoluiu tanto como nesses milhões de anos aí, ele não evoluiu tanto. Então, quando a gente morava lá na caverna, quando alguém estava escondendo as mãos, podia ser que essa pessoa estava segurando alguma arma. Então, mostrar as mãos, o político mostra muito a mão. Às vezes eu dou treinamento para político, o político mostra muito a mão. Por quê? Porque ele está mostrando que ele está aberto, que ele está disponível. Minha mão tá baixa, mas tá aberta, tá? Vamos que ele botar tá, pronto agora. Mas tá falando aqui, deixa eu botar a mão pronta. Ela tá aberta, mas ela tá embaixo. Eu mostrar essa parte aqui, sabe, do meu pescoço, essa é uma parte que a gente, como animal, essa parte é uma parte muito sensível, né? Se um animal pegar aqui, a pessoa morre. Eu mostrar isso aqui numa conversa, numa foto, numa paquera, eu estou mostrando que eu estou disponível, né? Que eu estou desarmada. Então, isso conscientemente a outra pessoa não sabe, mas inconscientemente ela identifica que a pessoa está desarmada, sabe? Mostra as palmas das mãos, então sempre mostre. Porque as palmas das mãos, essa parte, elas são sinais de que você está desarmado, que você está ali entregue. Pode não estar, tá? Pode ser, eu estou aqui só usando as técnicas, pode ser. Mas no cérebro do outro, ele vai identificar como você é uma pessoa segura, tá? Tá seguro eu ficar aqui perto desta outra pessoa. Legal. Em vendas, o meu cliente precisa se sentir seguro. Sim, né? Sim. Então, fazer isso, gesticular igual, usar as mesmas gírias, o mesmo tom de voz. É muito doido, porque assim, eu sou uma pessoa que fala muito rápido. Hoje eu aprendi a falar um pouco mais devagar, mas eu falo muito rápido. Consequentemente, o meu raciocínio é muito rápido. Sim. Se a outra pessoa fala mais devagar, a hora que ele vai raciocinar é um raciocínio diferente. Se eu falo, tentando vender uma coisa para a Sueli, por exemplo, se a Sueli falar mais devagar, ela não vai conseguir acompanhar meu raciocínio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar tão mais devagar quanto ela? Não. Eu vou me aproximar o máximo possível que eu posso. Ou se eu falo devagar e o outro fala muito rápido, eu vou me aproximar o máximo possível, para que eu consiga me conectar de uma forma mais verdadeira com essa outra pessoa. E é meio doido, né? Conscientemente, pode ser que eu não perceba, mas inconscientemente o meu cérebro vai captando todas essas informações. E uma coisa que fica muito claro, para que a pessoa tenha sucesso com a comunicação, seja lá no que for, às vezes ela tem que abrir mão de alguns conceitos, de algumas síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, porque eu vou precisar adaptar a minha comunicação para o meu público. Uhum. E às vezes eu não gosto de olhar no olho, às vezes eu não gosto de sorrir, mas eu vou precisar para me adaptar. Eu não gosto de fazer X coisa, mas eu vou precisar fazer para me adaptar. E tudo isso vem desse preparo, né, do vendedor, enfim, daquela pessoa que está negociando, saber que ela precisa, às vezes, abrir mão um pouquinho do ego, das manias, né, das crenças, de coisas que ela acredita, para conseguir se comunicar melhor com a outra pessoa. Porque sempre que eu ficar olhando só para mim, só para o meu mundo, eu vou me limitar àquilo, enfim, que eu faço, que eu conheço. Mas quando eu abro mão e deixo eu aprender e eu conseguir desenvolver com a outra pessoa no mundo dela, né, que é entender o próximo, né, tem muito a ver com empatia também. Então, eu conseguir entender o próximo, me colocar no lugar dela e conseguir desenvolver técnicas e etc. para ajudar essa pessoa, para vender para essa pessoa, para trazer soluções para a vida dessa pessoa, eu acredito que eu consigo ter mais sucesso. Mas se eu ficar fechado em mim mesmo, já era, né? Meu mundo fica limitado, não é? Se eu quero ter sucesso, eu preciso saber, ter um ponto, né? Eu até vi num dos um dos episódios anteriores que vocês até comentaram que eu preciso ter um objetivo. Sim. Se eu não tenho um objetivo, como o gato lá do Alice, se eu não sei para onde ir, qualquer lugar serve. Sim. Então, assim, se eu quero ser um bom vendedor, acima da média, se eu quero ser um vendedor de sucesso, se eu quero ser um vendedor de resultado, o que os vendedores que têm resultado, que atingem resultado, o que eles fazem?
né? Quais são os caminhos, quais são as armas que ele usa. Eu não gosto de sorrir. Aprenda. E é muito doido, porque o nosso corpo, eu posso sorrir espontaneamente, que é de fora para dentro, mas eu posso sorrir de dentro para fora. Eu posso até usar uma caneta, botar uma caneta no meu lábio aqui, né, entre os dentes, ficar ali um tempo, o meu cérebro não vai saber que não é um sorriso verdadeiro e vai liberar endorfina. E aí eu vou treinando. Tem uma técnica também que é o levantar de sobrancelhas. Os primatas, quando eles se encontram, para dizer que são da mesma tribo, né, da mesma espécie, ele levanta a sobrancelha. Então, por exemplo, se eu vir uma amiga no shopping, eu vou falar, oi. É automático. Sim. A gente faz isso automático. Então, assim, são estratégias que a gente pode usar para melhorar essa conexão. E o levantar das sobrancelhas é um deles. Né? Legal. Você falou de olhar nos olhos. Sim. Tem até uma técnica que é olhar para você e pensar, peraí, que cor que são os olhos dela mesmo? Porque a gente não sabe olhar nos olhos. A gente fica tímido, às vezes, em olhar nos olhos. Então, olhe nos olhos. Não muito, né? Porque senão pode... A pessoa fica tímida pode mesmo. Ficar tímida. Mas, assim, peraí, que cor mesmo que são os olhos dela? Nossa, são castanhos escuros. Este cria uma conexão maravilhosa. Sim. Então, isso é muito, muito bacana. E são pequenas mudanças que a gente pode fazer na nossa comunicação. São pequenas, ajustes mesmo, que vão fazer uma diferença incrível na nossa comunicação. Eu posso garantir que eu uso todos, mas eu uso tanto que já é uma habilidade, que já é uma característica minha. E habilidades, o bacana da habilidade é que eu posso treinar. Verdade. Eu não tenho essa habilidade, mas aí eu treino, até que vira a minha característica. Treina até se tornar, né? Exato. E dentro de uma questão de liderança, por exemplo, como que o líder pode criar rapport também com a sua equipe, né? Porque aquele líder mais voltado para si mesmo, carrancudo e etc., também às vezes não consegue mover o time embora a gente está focando em vendedor, mas tem o líder do vendedor, né? Como que você costuma falar com a liderança nesse sentido? Então, eu sempre digo que uma coisa que é muito importante na nossa vida, de uma forma geral, tipo do time, do líder, é a gente prestar atenção na nossa autoestima. A nossa autoestima, isso até é uma informação que a gente tem que prestar atenção para quem tem filhos, porque assim... A autoestima, por exemplo, você tem filha, né? Sim. A autoestima da sua filha vai dizer quem vão ser os amigos dela, vai dizer quem vai ser o namorado, o marido, qual vai ser a profissão que ela vai escolher, o que ela vai aceitar ou não das pessoas que convivem com ela. E um chefe, um líder, tem que sempre lembrar que assim, o gerente e o líder, não necessariamente o líder tem o cargo de gerente, né? O líder, ele lidera, às vezes, né? Isso, é uma escolha, né? Você ser líder é uma escolha. É você querer realmente fazer a diferença e ajudar a outra pessoa. Mas um líder com uma autoestima baixa, normalmente, ele vai gritar com a equipe. Um líder com autoestima baixa, normalmente, ele vai humilhar as pessoas e vai mostrar que ali quem manda é ele. Então, assim, se é líder e presta atenção se é isso que você tem feito. Se for, presta atenção no que você pode fazer para melhorar a tua autoestima, né? O que você pode fazer para que a sua autoestima seja bacana e você possa realmente ser que você possa realmente liderar a sua tropa, né? Que as pessoas do teu time, os seus colaboradores, possam confiar em você. E aí não existe, assim, eu não consigo pensar num time com líder com uma autoestima bacana, com líder onde a equipe confie nesse líder, saiba que, sabe, sou fechada com o meu time. Normalmente, esses times vão ser times de sucesso. Normalmente, quando você, até numa loja de shopping, se você entra numa loja de shopping, você já consegue identificar se o líder é bacana ou não. Só pelo clima
das pessoas, pelo clima, como as pessoas trabalham. Isso fica ali impregnado, né? O selo lá do líder. Se é bom, se não é, se tem autoestima, se não tem, se sabe o que está fazendo, né? Se tem controle ali no que está acontecendo. Então, porque isso é o importante. líder dita a velocidade do time, né? Exatamente. Então, é muito importante para a liderança. A autoestima tem muito a ver com tudo que você carrega também, né? Porque uma pessoa com muitas crenças de incapacidade, de não merecimento, ela tem uma autoestima baixa mesmo. Pode-se falar assim, autoestima baixa? Sim. Uma autoestima baixa e automaticamente ela vai transferir isso para a equipe, para o lugar onde ela está ali desempenhando. Também, às vezes, não tem inteligência emocional, né? Daí já complementa um pouquinho mais e destrói um time ou não desenvolve um time e nunca consegue chegar no resultado. Especificamente esse líder, como ele pode trabalhar aí, além de tudo que você já falou, mas se a gente for pensar em técnicas até mesmo para ele se sair de casa melhor, minha autoestima não tá boa, mas eu sei que eu preciso me desenvolver bem. Existem algumas técnicas para ele já sair bem de casa. O que você indica nesse sentido para ele? Então, é muito doido, porque assim, vamos lá. Se eu de manhã acordo, bato meu pé na quina da cama, eu vou falar, nossa, o dia vai ser horrível. E aí eu pego meu carro e vou, semáforo fechado, outro semáforo fechado. O que eu estou fazendo? Eu estou mandando um comando para o meu cérebro de que meu dia vai ser horrível. Se esse líder, na verdade, fizer o contrário e falar, o meu dia vai ser incrível e eu vou me empenhar para que esse dia seja incrível. Eu mando comandos toda hora para o meu cérebro. Então, assim, se eu tenho que fazer uma escolha, lembra que eu falei sobre o diabinho e o anjinho? Se eu tenho que escolher o que esse meu diálogo interno está fazendo para me ajudar, deixa eu parar e pensar. Eu sou um líder, mas eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui porque eu estudei, eu estou aqui porque por mérito mesmo, sabe? É meritocracia, eu tive grandes conquistas, por isso que eu sou líder. Por isso que eu sou líder desse time. É você usar o seu diálogo interno para avisar o teu corpo, para avisar o seu cérebro que hoje vai ser um dia incrível. E usar a minha fisiologia também. Se eu ficar de ombros baixos, cabeça baixa, eu vou estar dando comandos para o meu cérebro que a coisa está feia. Então, assim, ocupa espaço. Líderes, grandes líderes, eles têm ombros largos, eles ocupam espaço, eles sentam meio... São expansivos. Exatamente. Ocupe espaço. Quando você ocupa espaço, você está mandando comandos para o seu cérebro de que tudo está seguro. E aí o cérebro lembra de química, o cérebro vai produzindo químicas, vai aumentar minha dopamina, vai diminuir meu cortisol, vai aumentar a serotonina. Vai aumentar a serotonina também. E aí vai fazer com que esse mix de química faça com que o resto, né, que o meu corpo ajude que eu tenha um dia bacana. E aí eu nem percebo que eu estava... né, meio cabisbaixa, que eu estava meio chateada, eu nem percebo, eu mudei minha química, aumentei a dopamina, a minha química já melhora, eu já até esqueço que o meu dia, teoricamente, não seria bom. Olha só, então, quer dizer, existem formas de você mudar a forma como você está pensando, que automaticamente vai mudar o jeito que você vai agir, trabalhando a sua fisiologia. Então, às vezes, você não consegue mudar o pensamento de dentro para fora. Às vezes, a gente quer mudar a maneira como a gente está pensando de imediato, sem ter mudado ainda a fisiologia. Acho que é uma forma também. Eu posso mexer primeiro no que eu estou pensando e, com isso, mudar a minha atitude. Mas eu também posso mexer aqui, mudando a minha linguagem corporal, mudando, né, a maneira como eu... Até tem a pose da Mulher Maravilha, isso. Né? No Google, quem quiser procurar também, fala. Acho que é Amy Cuddy. Amy Cuddy, ela tem até um livro, O Poder da Presença, se eu não me engano. Aí ela fala a respeito disso. Então ela fala, cara, você não tá bem, faça pose, faça realmente uma pose de poder para que o teu cérebro receba a informação de que você tá bem, que você é poderosa, que você tá feliz, e com isso ele produza, né, os neurotransmissores ali que você precisa para você realmente ir fazer. É isso? Se eu estiver errado, me corrige. Mas... Não, exatamente isso. Assim, quando a gente morava lá na caverna, que eu ia ter que, por exemplo, trocar de caverna,
e eu não conhecia um lugar, o que acontecia? O meu cérebro produzia alguns hormônios, alguns neurotransmissores que faziam com que eu mudasse o foco. Então, por exemplo, aumenta cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, né? Aumenta a adrenalina. E aí o que acontece? Eu tenho um super foco, por exemplo, tá vindo um monstro aqui. Eu tenho super foco nesse monstro. O sangue sai do rosto, sai do corpo, então eu tenho um frio na barriga, justamente porque o sangue foi para a extremidade. Se eu precisar correr, já está ali pronto. Tem uma descarga gigante de adrenalina para que eu me movimente muito rápido. E tudo isso acontece em meio segundo. Então, Sim. Eu não tenho como controlar. E o meu cérebro não sabe que antes de uma reunião, não é um monstro que está ali que vai me atacar. Mas ele só sabe que a sua pulsação aumentou, ele só sabe que você está meio, né, respirando com mais rapidez. Então, ele deduz que tem que soltar, que tem que liberar o cortisol. E aí, como que eu aviso? Pode ser de dentro para fora ou pode ser de fora para dentro. Como? Eu vou ter a pose da Mulher Maravilha ou do Super-Homem, aí você escolhe o super-herói, fico com os 2 pés fixos no chão, né? Assim, meio na altura do quadril. Boto a mão na cintura, respiro profundamente. Isso é um comando que eu tô dando pro meu cérebro. Olha, tá seguro aqui. Pode baixar o cortisol. Ele baixa o cortisol, aumenta a testosterona. A Amy fez esse teste, Sim. Aumenta a testosterona. E a testosterona é um hormônio para eu jogar, por exemplo. Então, ele vai aumentar a dopamina, vai aumentar a testosterona, e aí eu vou ficar mais tranquila. Então, eu vou fazer entrevista de emprego com muito mais calma, eu vou fazer um podcast com muito mais calma. Sim. Então, assim, se eu tenho que tomar alguma atitude, se eu tenho que fazer alguma apresentação, esse exercício é um exercício muito bacana. Vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo, e é algo que é simples, é fácil, e é muito melhor você investir ali 2 minutos, 3 minutos fazendo isso, né? Do que ir para uma apresentação ou para uma reunião importante ou atender um cliente importante sem ter feito isso, com às vezes todos os problemas que você teve antes ou outras coisas mais que podem te impedir realmente de ter uma boa negociação ali. Porque primeiro o cliente vai comprar a tua segurança, né? Você estava falando até sobre isso comigo. Então, se o vendedor, o empresário, enfim, aquela pessoa que está negociando, ela já se mostra insegura, está com a voz trêmula, não quer dizer que não pode, às vezes pode, mas se você pode fazer algo para minimizar isso, né? Então, minimiza com alguns exercícios que vão te ajudar, porque a insegurança é um dos piores fatores, né, de perder vendas e negociações importantes, porque o cliente nem vai continuar a negociação se você estiver inseguro. Porque assim, até o que a gente estava falando, né? Se eu tenho um produto que é o melhor do mercado, o que vai entregar mais resultado, ele é nota 10, mas eu estou insegura para falar, não necessariamente com o resultado do produto, mas eu estou começando no emprego, ou se eu fechar esse negócio, vai ser um negócio que vai mudar meu resultado no final do mês, e eu estou insegura, e o produto é 10, e eu estou insegura 2, no cérebro do meu cliente vai ter o 2. Ele vai registrar este 2. Então, eu não vou conseguir, pelo menos não do jeito que eu poderia, vender esse produto que já é muito bom. Então, se eu posso me preparar, se eu posso baixar esse cortisol, baixa o cortisol e aí chega mais seguro e aumenta, fica 6, 7, quem sabe até 10. Né? Se você se preparar, você pode chegar no 10. E aí, se você está seguro 10 e o teu produto é 10, não tem como perder uma venda. Verdade. É uma receita, lógico, de bolo. Envolve o treinamento que você tem do produto, o conhecimento que você tem do cliente. Mas primeiro trabalhar aquilo que está na tua mão fazer, que é trabalhar a tua segurança, né? Trabalhar realmente a tua linguagem corporal, e a gente já pode até falar um pouco mais a respeito disso, né? Que você comentou que isso é uma das coisas extremamente importantes na negociação, além do rapport, trabalhar realmente como ele se comunica com o corpo, com a voz, com tudo, né? A linguagem verbal, não verbal, tudo isso o cliente está observando e comprando ali na hora.
talvez isso um dos pontos principais, né, de uma negociação. Queria que você falasse um pouquinho mais também a respeito disso, como usar também os sistemas, o sistema do cliente representacional, enfim, para que a gente consiga desenvolver uma boa negociação também. Então, normalmente, quando a gente vai fazer uma negociação, quando a gente vai conversar com algum cliente, com algum parceiro, a gente só se preocupa no que vai dizer, né? Então, só que é muito importante a gente saber que o que eu vou dizer da minha comunicação toda é só 7%. O resto, 55%, é minha fisiologia. Se eu estou ocupando espaço, como que eu estou gesticulando, eu não estou gesticulando, eu estou sorrindo, eu não estou sorrindo. Verdade. E essa informação é 55%. Os outros percentuais, que eu acho que é 38%, é o tom de voz que eu falei. Eu falei rápido, eu falei devagar, eu falei aumentando, né? Se eu falar sempre no mesmo ritmo, calibrando, exatamente, aumentando ou diminuindo, colocando mais ênfase naquilo que eu acho importante. Então, isso vai fazer com que o cliente identifique. Ele conscientemente, ele não vai saber o que você está fazendo, né? Nem eu que estudo pra caramba, não faço isso o tempo todo, né? Dependendo aí da negociação que eu tiver, muito provavelmente eu vou prestar atenção nesses detalhes, mas a maioria das pessoas não fazem isso. Então, assim, prestar atenção, o que eu quero passar para o meu cliente? Eu quero passar para ele mais autoridade, eu quero passar para ele mais segurança, então deixa eu ver o tom de voz que é melhor, onde eu vou enfatizar, porque uma mesma frase, dependendo, até tem uma brincadeirinha de adolescente que vai mudando a vírgula, né? Então, assim, se eu for colocar, esse meu produto é o melhor que tem no mercado, né? Ou esse meu produto é o que vai realmente solucionar o seu problema. Então, assim, eu coloco a ênfase naquilo que eu quero que o cérebro do meu cliente registre, né? A gente tem, mesmo sem saber, a gente tem estratégias de tomadas de decisão. Então, o meu cliente tem estratégia. E quando eu presto atenção nestas estratégias, e eu tenho que realmente, aí entra a escutativa, né? Eu realmente, quando o meu cliente estiver falando alguma coisa, eu tenho que prestar atenção no que ele está falando. A gente tem uma mania de, peraí, a hora que a Sueli acabar, eu vou responder isso, aí eu vou falar aquilo. E enquanto isso, meu cliente está dando armas que eu posso usar de argumento. Né? Eu vou vender um carro maravilhoso de 7 lugares. E ele me comentou que tem 3 filhos, 4 filhos. E aí eu falo, como que você vai levar a sogra para viajar? Entendeu? Então, assim, eu uso os argumentos, eu uso as armas de acordo com o que ele vai dando. O cliente fala pra gente. O cliente, ele diz o que você pode usar. Na verdade, tem cliente que vai falar assim... eu quero um carro, não sei o que, para os meus filhos, mas que não cabe a minha sogra. Se você não prestar atenção, aí você vai falar, eu vou te vender um carro de 7 lugares, eu tenho um carro de 7 lugares maravilhoso aqui, que você pode até levar a sua sogra. Olha só, você não prestou atenção que ele falou que não queria a sogra. Exatamente. Então, é tudo sobre você. Você pode até vender o melhor produto, como você está dizendo. Se não for o que o cliente está desejando e precisando, né? Que você vende o que ele quer e entrega o que ele precisa, não vai adiantar nada. Você fica pintando lá o produto, mas não tem nada a ver com o que ele está buscando, com o que ele quer. Tem vendedor, Mari, que, por exemplo, o cliente, ele até é um cliente de high ticket. Só que ele chega numa loja, recentemente a gente falou dessa experiência de algumas pessoas que falaram que foi numa loja de uma bolsa cara, né? E elas não estavam tão bem vestidas, né? Não estavam tão bem vestidas, era calor, enfim, tava lá aquelas coisas. Mas são pessoas que têm o poder para comprar aquilo ali. E o vendedor, ao invés de levar elas, né, para mostrar a loja e as coleções novas, levou elas no saldão, né? Então, olha, tem aqui o saldão, é parcelado em 10 vezes, né? Então, calma aí. Eu falei, por acaso, que eu quero saldão? Eu falei que eu quero parcelar em 10 vezes? Eu não falei. Então, por que o vendedor ele não escuta, pergunta, né? Porque o poder está em quem faz perguntas, eu acho que isso é a chave, né? O poder está em quem faz perguntas, fala um pouco menos, escuta o cliente e leva ele
para aquilo que ele está buscando e que ele tem a condição. Aí, se você quiser fazer um upgrade, enfim, né, mostrar algo a mais, beleza. Mas, no mínimo, atender aquilo que o cliente foi buscar e entregar aquilo que ele precisa. Mas muitas vendas são perdidas porque o vendedor se coloca ou pela vestimenta ou coisa assim da cliente ou pela condição que ele tem. Então, assim, não, eu não tenho condição de comprar uma bolsa dessa, então é meio que como se ninguém tivesse condição de comprar uma bolsa daquela, né? Aí ele acaba também oferecendo aquilo sempre da promoção, porque na cabeça dele aquilo é muito caro. Na cabeça dele é um investimento bobo, que ninguém tem que fazer um investimento tão alto em uma bolsa. Mas é por isso que nós temos que olhar para o nosso cliente, né? Nós temos que olhar para aquela pessoa lá e não necessariamente para a nossa condição de vida, para a nossa vida, enfim, né? É o que a gente fala em crenças, né? Se eu acho que eu trabalho numa loja que vende uma bolsa de 25 mil reais e eu vou comparar o meu bolso com o bolso do meu cliente e o meu bolso não caberia uma bolsa de 25 mil reais, eu não vou nem oferecer. Verdade. Ou eu vou oferecer já achando que ele vai dizer não, é caro. Tem uma coisa que é muito importante, eu cresci ouvindo as pessoas falarem: atenda o seu cliente do jeito que você gostaria de ser atendido. Não é verdade. Verdade. Atenda o seu cliente do jeito que ele gostaria de ser atendido. Porque, às vezes, você é um cliente que gosta que a pessoa fique atrás de você, ajudando, mostrando, não sei o quê. Às vezes, você é um cliente que quer andar pela loja e, se precisar ajuda, você pede. Tem até, acho que uma loja nos Estados Unidos que ele tem as sacolinhas de cores diferentes. E a sacolinha, tipo, essa sacolinha significa eu preciso de ajuda. Essa sacolinha significa eu não preciso de ajuda. Então, é muito importante o vendedor ter isso. Nem comparar o bolso dele com o bolso do cliente, saber que ele não tem como descobrir se o cliente tem dinheiro ou não. E, às vezes, o cliente pode ser simples. Eu já tive uma empresa e eu atendia clientes que eram de grandes emissoras de TV e atendia clientes que eram de comunidade. E o de comunidade, às vezes, pagava à vista e da emissora de TV não queria nem pagar. Então, assim, isso daí não dá para eu saber. Então, eu tenho que, não comparo, eu tenho que rever minhas crenças. O que essas crenças estão me ajudando ou me prejudicando? E aí eu posso trocar, né? Eu posso mudar essas crenças. Eu não vou ficar sem crença nenhuma, mas eu tenho que ter crenças que me ajudem, que me agreguem. Né? Então, assim, atender o cliente como ele quer ser atendido. Eu, por exemplo, sou uma cliente que odeia que fique alguém atrás de mim. Mas tenho muitas outras pessoas que preferem, né? Que vai até para bater papo, que fica amigo, pega telefone do vendedor. Mas cada um tem um tipo. E como eu estou ali para trabalhar, eu só sigo o que o cliente quer. E tem também uma questão de se comunicar ali com o cliente, entender o que ele quer, entender a maneira como ele gosta, né, de ser atendido, pegar os sinais de como ele usa. Por exemplo, ele gosta mais... por exemplo, eu não gosto de som alto. Né? Eu não gosto de som alto. Não sei se é porque eu sou muito auditiva e tal, eu escolho bem os sons que eu gosto. Mas eu não gosto de ter 30 sons ao mesmo tempo na minha mente, tá? Então, se eu tiver que entrar numa loja, tá, que tem ali um som, aí tá o vendedor falando, aí tá aquela gritaria de fundo, é muito provável que eu não vou ficar lá. E às vezes não é porque eu não gostei, é porque eu sou extremamente auditiva, aquilo de alguma forma, né, vai pegar ali, eu tenho que sair correndo dali, porque muitos sons me atrapalham. E tem clientes que são muito visuais. E, às vezes, uma loja tá cheia de barulho, né? Tá um barulho estrondoso, o som, 30 músicas junto, mas ela vai olhar por quê? Para vitrine, para as roupas todas arrumadinhas, para as coisas, né? E vai falar, nossa, que linda, né? Que não sei o quê. E até vai ficar lá. Eu não vou ficar mesmo que a vitrine esteja linda, porque eu não tenho tanto foco visual. Meu foco muito mais auditivo. O que você pode falar sobre isso em relação ao vendedor observar... talvez ali durante a conversa, essa prioridade ou essa preferência de comunicação do cliente na hora da venda? O vendedor ele deve prestar atenção em quais são como é o vocabulário. Né? Então, por exemplo, eu vou vender um aparelho de som, né? A gente estava falando em som, vou vender um aparelho de som. E aí eu mostro um aparelho de som para o meu cliente, e o meu cliente olha e fala assim, nossa, olha essas luzinhas. Nossa, bonito! Olha, vai ficar legal, essa cor é legal. O que ele está falando? Que ele é visual. Se o cliente
se o vendedor falar assim, nossa, porque esse som chega o grave a X número, você pode abaixar, você pode usar. Se eu percebo, como vendedora, que o meu cliente usa o vocabulário voltado a visual, eu vou continuar mostrando o visual. Olha, a última tendência de cor, como que é? Onde você vai pôr? Que cor é? Nossa, combina super. Com esse ambiente. Qual é esse ambiente? Se você também tem outras cores, ou tem outras luzes, ou não, é um cliente que falou sobre o som, né? Olha, eu consigo sentir essa batida, eu consigo sentir. Então, eu vou usar o mesmo vocabulário que esse meu cliente está usando, porque aí eu sigo a mesma linha de raciocínio. Se é um cliente, por exemplo, que ele falou assim, nossa, olha, eu vou dar uma festa esse final de semana, esse som vai fazer o pessoal pirar, nossa, o pessoal vai falar, vai adorar. Provavelmente ele precise de validação externa. Se eu percebo que ele precisa de validação externa, eu vou falar, nossa, quando seus amigos chegarem, eles vão amar esse som na sua casa, vão perceber como você é atual, como você é ligado na moda, no que tem de tendência. Ou não, se ele é uma pessoa que ele não precisa de validação, que ele tem que perceber que ele gostou, então você vai usar. São estratégias que a gente, né, como ser humano, a gente tem estratégias para tomadas de decisão. Sim. Por isso que eu disse do treinamento são metaprogramas, né? Por isso que eu disse do treinamento de fale o idioma do seu cliente. Então, sim, deixa eu prestar atenção no idioma, o que ele está dizendo, o que ele está me dando daquilo que a gente falou, né? De armas para eu usar para fazer a venda para essa pessoa. E, principalmente, fazer a venda de uma forma que ele vá embora e ele fique feliz, né? Não é empurrar, é eu realmente ver o que ele está, sabe aquilo? Venda o que ele pediu, mas entregue o que ele está precisando. Então, assim, eu vou fazer com que ele chegue em casa tão bem, tão feliz, que quando o amigo, o primo, o irmão quiser, vai me indicar. Então, quanto mais certo eu fizer essa venda, quanto mais assertiva for a forma que eu vender, muito mais feliz eu vou fazer esse cliente. Verdade. E aí depende até, e é muito doido, porque às vezes, por exemplo, a gente que dá treinamento, a gente faz muito treinamento. E às vezes você fecha um treinamento aí, sei lá, de 30 mil reais. Aí a pessoa fala, você vai ver, vão falar para você que é caro, mas você vai ver que vale a pena, é um investimento que vale a pena. O que essa pessoa fez? Ela me vacinou. Ela quando eu chegar em casa e eu falar para o meu marido que eu paguei 30 mil reais num treinamento e ele falar que não é um bom investimento, que não valeu a pena, ele não vai me dissuadir, porque eu já estou vacinada. Ah, bem que a vendedora falou mesmo que eu ia ouvir isso. Verdade. E pode falar o que for, eu já estou vacinada, não vai entrar nada. Não vai entrar, você já sabe, você já previu, inclusive, exatamente. Aquilo, né? E tem muito também do imagine. Acho que é uma técnica tão simples. Eu uso, se eu tiver que fechar, principalmente mentoria, algo assim, que é um ticket maior, eu utilizo o imagine. Então, imagine como vai ser sua vida quando você aprender a fazer isso. Imagina como vai ser sua vida quando você tiver isso na sua casa. Imagine como vai ser, porque é tão simples, mas você leva o cliente realmente, né, a imaginar, aí meio que ele já viu, não tem como desver. É assim, na PNL a gente fala que associar ou desassociar. Sim. Algumas coisas, e high ticket, isso funciona muito, é você associar, então é você colocar o cliente dentro da cena. Então, imagina você andando com esse carro maravilhoso, você chegando na casa da sua mãe, da sua irmã, da sua sogra. Imagina você, então é você associar o cliente, né, na cena que ele vai ter depois que tiver o resultado. Quanto mais você associar ou desassociar, dependendo do que você quer de resultado, melhor vai ser esse resultado, mais assertivo vai ser esse resultado. Porque eu também posso falar, eu levo ele também a imaginar
como vai ser a vida dele se ele continuar sem isso. Ou, por exemplo, se ele continuar tendo esse resultado, né? Esse resultado que ele já falou que é ruim para ele. Como vai ser a vida dele? Como ele vai estar daqui a um ano? Daí a pessoa já fala, não quero, vou estar assim, vou estar assado, vou estar assado, vou estar assado. E aí você traz, né, a sua solução, traz ele para como ele gostaria de estar e traz a sua solução. É uma coisa também que é importante, de novo falando o idioma do cliente, né, das estratégias que esse cliente usa. Esse cliente ele tem várias formas, assim, a gente tem várias moedas aí de cara ou coroa. Uma dessas moedas, que hoje é a mais conhecida, é o prazer ou a dor. Sim. Algumas pessoas fazem as coisas por prazer, algumas pessoas fazem as coisas por dor. Então, às vezes, por exemplo, você dizer, imagina você, depois da mentoria, qual vai ser o resultado? Então, olha, vai me contratar para dar um treinamento. Imagina a sua equipe sabendo falar o idioma do seu cliente. Imagina a sua equipe sabendo se conectar com o seu cliente. Quais vão ser os resultados? Como vai ser a meta, né? O que vai alavancar mais nessas vendas? Eu estou fazendo alguma coisa, eu vou tomar a decisão de contratar ou não a mentoria, o treinamento, por prazer. Agora, algumas pessoas, eu posso falar, imagina a sua equipe sem esse treinamento, imagina você sem essa mentoria. Se você continuar perdendo dinheiro do jeito que você está perdendo, né? Então, daqui um ano, daqui 6 meses, que seja, é a mesma moeda, né? Só que por prazer ou por dor. E aí tem outras, né? A pessoa tem outras formas, outras estratégias que a gente pode falar também, né? Que para tomar essas decisões. E aí a gente vai aprendendo a falar esse idioma aí do nosso cliente. E, de novo, eu acho que a mensagem principal desse podcast aqui desde o início é sobre se importar com o outro, aprender a lidar com o outro, aprender sobre o que o outro gosta. O tempo todo a gente vai ter que fazer esse exercício se a gente quiser realmente comunicar bem e ter resultado. Então, eu queria que a Mari trouxesse mais. O que mais você acredita que pode ser também um divisor de águas aí no sucesso do vendedor em relação à comunicação? Então, o nosso cérebro, ele tem 1,5 kg e ele usa pelo menos 20% da minha energia diária. Tá. E aí, para evoluir, para economizar energia, ele vai usar atalhos. Então, alguns atalhos que a gente pode usar, por exemplo, são os gatilhos mentais. E o Cialdini falou de alguns, mas existem muitos gatilhos mentais e a gente, na venda, na comunicação, a gente pode usar alguns gatilhos. Então, por exemplo, um dos gatilhos é reciprocidade. De novo, quando eu morava lá na caverna e eu matava um animal, eu tinha que dividir com as outras pessoas, porque amanhã ou depois, quando essas outras pessoas matassem o animal, elas também iriam dividir comigo. Então, eu te dou alguma coisa, você me dá alguma coisa. É um gatilho mental muito forte, mas é um gatilho mental que eu tenho que usar muito rapidinho. Né? Ele perde a eficiência muito rápido. Autoridade. Então, a Sueli tem uma autoridade. Eu tirando fotos com a Sueli, postando, eu vou usar a autoridade da Sueli para mim, para o meu produto. Né? Prova social. O Cialdini fala no livro dele, se eu estiver numa cidade nova, tem 2 restaurantes, um restaurante muito cheio e um vazio. Qual eu vou escolher? Cheio. Nós somos pessoas seguidoras. 95% de nós segue a manada. Se eu sigo a manada, eu prefiro que outras pessoas já tenham feito o teste, a experiência, e eu só sigo. Eu corro menos riscos. Atalhos, né? Exatamente. E a gente falou até, você passou reciprocidade. No digital se utiliza muito isso, né? A gente acaba fazendo muito, eu sou diretora de marketing, né, de uma das empresas, e a gente acaba tendo que treinar muito isso. E principalmente quem utiliza hoje, vende produtos online, por exemplo, né, infoprodutos, etc., usa muito a reciprocidade.
E a reciprocidade no sentido do quê? Uma isca, por exemplo, eu vou lá, eu te dou algo em troca dos seus dados, né? Então, você não sabe, muitas vezes, quem troca, mas na hora que você vai pegar aquele e-book gratuito, você deixou o seu e-mail. Eu te dou, por exemplo, uma entrada, eu faço isso até, inclusive, uma das campanhas que a gente tem aí num dos negócios, né, do parque, é você ter a possibilidade de conhecer gratuitamente o parque desde que você passe por um atendimento. Então, você usa reciprocidade, mas de um jeito um pouco mais forçado, pode-se dizer assim, mas é onde eu te dou algo e automaticamente você se sente no compromisso de também me entregar algo, né? De sentar pelo menos para me escutar, e aí naquela que você senta para me escutar, você pode ser de fato, fazer sentido para você, né? Ficar, se tornar um sócio ou se tornar um mentorado, enfim, por conta desse gatilho que a gente utilizou. Eu, particularmente, se você me der alguma coisa, não importa o que seja, você me deu alguma coisa, eu vou me sentir no compromisso de te entregar alguma coisa também. O ser humano tem isso, né? Pelo menos aqueles que têm um pouquinho de princípio de honra. Eu tenho bastante esse princípio de honra. Você me entregou algo, eu vou querer te entregar algo também. Esse gatilho é incrível. Um outro gatilho que é muito usado, as mulheres conhecem muito em loja de sapato, mas isso vale para tudo, é o de escassez. E por que ele é tão forte? Porque o meu cérebro prefere 2,5 vezes fazer um mau negócio, então comprar um sapato que não vai servir nunca para mim, do que chegar em casa e ter perdido uma oportunidade. Verdade. Meu cérebro prefere pagar por alguma coisa que não vai usar do que se arrepender pela oportunidade perdida. Então, assim, existem muitos gatilhos, mas não é simplesmente usar aleatoriamente. Sim. Eu saber por que esse gatilho funciona ou por que ele não funciona, e nem todas as pessoas funcionam os mesmos gatilhos. Às vezes, para você funciona um, para mim funciona outro, né? Mas a gente, como espécie, os gatilhos funcionam muito bem. E a prova social também, prova social, você precisa utilizar bem, porque isso facilita muito a negociação. Então, quando eu falo para a Mari que outra pessoa parecida com a Mari já comprou aquele produto, já aprovou aquele produto, ou que milhares de Maris, milhares de mulheres já utilizaram meu produto, isso aí eu já criei, já passei uma barreira ali da pessoa falar. Manada. Eu vou porque a autoridade, como você disse, né, plugar, mostrar resultado, mostrar quem já utilizou, quem já fez, enfim, ou então plugar na autoridade de alguém. E a gente tem... Escassez, prova social, autoridade. Tá acabando. Acabei de ser pegada na escassez, tô indo lá pra Bahia fazer um treinamento. Tá vendo? Porque é o último. É o último do meu treinador aqui, desse treinamento. Eu falei, eita, eu tive a oportunidade de fazer em São Paulo. Não fiz, porque não teve o gatilho. Aí agora, que é o último que ele vai fazer desse treinamento, tô indo eu lá pra Bahia fazer. Sendo que ele fazia todos os outros aqui em São Paulo. Eu não sei se foi o Cialdini que falou que teve uma companhia aérea que fazia um trajeto, eu acho que para Miami, Nova York, Miami, alguma coisa assim. E aí ele viu que não valia a pena. E aí o que eles fizeram? Eles comunicaram os clientes que a partir de mês X esse trajeto não ia ter mais. Aumentou, assim, muito. Todo mundo queria fazer esse trajeto com a companhia aérea. Então, é aquilo que a gente falou de perder. As pessoas não querem perder. Então, tem alguns gatilhos. Na verdade, são muitos. Sei lá, deve ter mais de 100 gatilhos. Sim. Mas tem muitos gatilhos que a gente pode usar. Hoje está meio banalizado, né? O pessoal da internet está usando assim, alguns meio banalizados, que ficou tempo, né? Urgência, tem que fazer isso agora. Tem que você ser não agora, vai conseguir 48 mais. horas, 24 horas, e às vezes não cumpre, né? E aí daqui um ano eu olho, tá lá ainda. E aí você o gatilho perde um pouco, né? De eficácia. E a pessoa perde autoridade também, né? Porque, tipo, imagina, ele falou que era 24 horas e faz um ano e ainda tá lá. Né? Lançamento, então, tipo, novidade. É um gatilho de novidade. enorme. Chega ao Brasil,
segredo revelado, né? Chega ao Brasil, pílula, não sei o que das contas. Todo mundo sai correndo, entendeu? Porque tá plugado Quero ali em ser novidade. a primeira, né? Você postar aqui, ó, eu fui a primeira a assistir o filme X ou a comprar o produto Y. Então, esses gatilhos funcionam demais. A gente aprender a trabalhar com esses gatilhos é muito importante. Apesar que foi até o que eu te disse. Nos treinamentos, eu sempre falo, gatilho é maravilhoso, aprender a trabalhar com os gatilhos é incrível? Mas tem ali o alicerce, que é a comunicação, né? Então, o primeiro 50% da venda é a comunicação, é minha conexão. 50% está ali. E os outros 50%, muita coisa vai estar nos gatilhos. Vai estar nas técnicas que você vai utilizar a partir dali. Mas primeiro você tem que vencer a barreira de conexão. Exatamente. Aí depois você vai utilizando para quebrar as objeções, né? Então, por exemplo, você tem uma objeção. Como que você treina a galera em relação à objeção? Tem, por exemplo, a questão da objeção de preço, tem a objeção de tempo, objeção de distância. Como que você costuma treinar a galera? Objeção também. Normalmente, as objeções são sempre as mesmas. Sim. Tá? Então, assim, 95% das objeções são sempre as mesmas. As empresas não tabulam isso. O que eu tenho de objeção? Como que são? Meus clientes gostam, não gostam? O que eles falam? É preço, é qualidade, é distância? Tabule isso. Tabulou? Treina os seus clientes, os seus vendedores para estas objeções. E aí, normalmente, tem uma objeção que é a máxima. Então, por exemplo, as pessoas acham que o meu preço é muito caro. Aí você fala, não, meu produto é o melhor, mas as pessoas questionam o preço. Aí sabe aquela hora que você está ali se conectando com o cliente? Sim. Você conversando com ele, esse cliente vai falar do preço. Eu já sei as objeções. E aí eu faço o quê? Eu inoculo, eu vacino o cliente nisso. E eu tô aqui conversando, não tô falando em vendas ainda, hein? Lembra que venda é só depois de eu me conectar com o cliente. Então, aqui eu tô conversando com a Sueli, eu falo, nossa, Sueli, meu celular quebrou. Eu fiquei sem esse celular uma semana, me indicaram 2 lugares, só que um era muito caro, eu não levei, e eu levei no outro lugar, mas perdi venda. E eu fui lá buscar uma semana depois, o cara falou que não conseguiu arrumar meu celular. Ele ficou lá uma semana e não arrumou meu celular. Eu peguei meu celular, levei naquele caro, que em 2 horas ele resolveu o meu problema. O que eu estou falando para o meu cliente? O caro é melhor. Que o caro pode ser mais caro, mas ele vai solucionar o teu problema. Esse meu cliente, pode ser que ele não tenha conscientemente se ligado nisso, mas o cérebro dele registrou que preço não necessariamente é o valor do que você está pegando, que você vai levar para casa. Sim. Então, assim, é muito importante o quê? Eu já sei que esse é o maior problema, já sei que esse normalmente é uma objeção. O que eu faço? Já mapeio, já vacino ali na hora. Já treino os vendedores nisso. E tem uma coisa que eu sempre luto com isso, digo luto no bom sentido, para implementar nas empresas, que é justamente o mapear. Mapear objeções, mapear taxas de conversão, todos os seus indicadores, para que você consiga melhorar. E o que você falou é totalmente real. As objeções geralmente são as mesmas, mas elas não são tabuladas, não são mapeadas. Aí entra vendedor, sai vendedor, entra vendedor, sai vendedor. Aí o vendedor continua falando, mas não fecha, o cliente não quer, o cliente acha caro, E o dono, às vezes o líder, nunca vai lá e mapeia aquilo para falar, peraí, deixa eu dar um treinamento, então, sobre isso. Como que ele vai quebrar essa objeção? Aí testa com 1, 2 vendedores, daqui a pouco vira um processo. E aí é só você replicar. Não é coisa de outro mundo, né? Só que, às vezes, a quebra dessa objeção está na mão de um vendedor que sabe fazer, os outros não sabem. Como eu não mapeei, eu não consigo treinar um time seguindo uma metodologia, um jeito que eu já sei que eu quebro a objeção daquilo. Então, talvez, nesse momento, um líder ou um vendedor que está escutando a gente possa realmente parar e falar quais são as coisas que o cliente fala que acaba fazendo ele desistir, que ele não quer comprar. Isso quando chega nesse momento, né? Porque primeiro tem que saber se eu criei conexão, porque senão eu nem chego ali. Mas quais são? Vou mapear.
E como eu posso, quais foram as vezes que eu respondi de uma forma que eu consegui quebrar aquela objeção? XYZ. Vou treinar isso, então, vou repetir isso, vou testar com outro cliente, com outro, até que aquilo vire um processo. Até que aquilo seja automático. O cliente ofereceu essa objeção e aquilo que você falou se antecipa a objeção também. Exatamente. Você já fez uma... né? Já inoculou. Exatamente. Vacinou. Que aí você vacinou já para o cliente não levantar essa objeção lá na frente. Outra coisa que eu vejo muito numa negociação, o cliente falar assim, eu tenho que falar com a minha mulher. Então, às vezes, antes de iniciar, você já pergunta, você é o decisor? Isso conta muito também. Você tem alguma técnica nesse sentido? Na verdade, se ele falar assim, que ele não tem como falar no final que... Assim, normalmente, se vou falar com a minha mulher, é só papo, desculpa. né? É só uma desculpa. Sim. Mas, assim, eu tenho que observar, né? Observar tudo ali e perguntar exatamente o quê? Né? E até lembra da gente colocar o cliente na cena? Você já pensou em fazer uma surpresa para ela? Você já imaginou como ela vai ficar feliz se você chegar já com isso daí comprado, com esse carro comprado? Faz uma surpresa, imagina como ela vai ficar feliz. Imagina, entendeu? Coloca ele na cena de coisas boas, de sentimentos bons. Mas tudo isso você vai ter que ter ouvido o teu cliente, né, para poder fazer a coisa certa. E é muito doido, porque assim, eu já vi casos de pessoas que investiram muito dinheiro no imóvel, investiram muito dinheiro na decoração, investiram muito dinheiro em propaganda, mas não investiram nada em treinar a equipe. Verdade. A equipe é muito pequeno. Como pode um empresário investir todo aquele valor ali para deixar tudo lindo, para trazer muito cliente, e o cliente chega, é mal atendido. Verdade. E aí você fala que é frustrante para a gente como cliente, é frustrante para a gente como treinador, de ver um investimento gigante daquele perdendo porque a pessoa não sabe sorrir. Verdade. Você fala, gente, um treinamento, assim, o que você investiria seria tão pouco que com certeza teria retorno muito rápido. Mas não, a pessoa preferiu, que é uma escolha, investir no tráfego, investir nos móveis. Tudo isso é importante, mas se a tua equipe não tiver treinada, não vai ter venda. Aí você fala, na verdade, que estranho. Jogar fora, né? Você fala, que estranho, eu não vendo. Sua equipe não sabe vender. Senta aí do lado dela e faz o que ela fizer. Não faz. É verdade. Não é a mesma coisa. Verdade. Então, é uma coisa frustrante, assim, sabe? Porque você sabe o quanto poderia ter de resultado se tirasse essas arestas aí de atendimento, de vendas, né, de comunicação. Sim, e não é coisa difícil, né? Na verdade, caro em relação o benefício que você vai ter, e às vezes o dono é isso, ele tenta melhorar a maquiagem, onde não tem necessidade tanto, e naquilo que realmente é necessário, mas parece simples. Parece ser simples trazer um treinador ou colocar seu líder para fazer um treinamento, parece ser simples, é tão simples que ele não faz. Aí faz o mais difícil, e no final não tem resultado financeiro, não tem um time engajado, a galera entra e sai, porque não tem um processo. Não treinou, a galera não tem repetição, não tem como você replicar o que o melhor vendedor faz, porque você não desenhou o processo também. Exatamente. Então, acho que prioridade, né, para quem tem um negócio, treinar time de vendas, ensinar comunicação para eles, porque às vezes eles vêm pronto, às vezes não, na maioria das vezes não, para os negócios, os vendedores. Os bons vendedores que estão extremamente prontos, eles estão trabalhando em multinacionais, ganhando fortunas por aí, ou estão com seu próprio negócio. Então, o teu vendedor tem que ser treinado. Né? Se quer resultado, tem que treinar. É tipo consequência. É uma consequência. Tem que treinar. E eu vou fazer algumas perguntinhas para você, tá? Algumas a gente já pode ter respondido, tá? Outras eu vou fazer aqui, a gente dá um overview geral. Essas aqui são respostas mais papum, tá? Pra a gente dar uma chave rápida e a galera vai embora, entendeu? Vai embora. Vamos ver aqui. Vou pegar essa terceira aqui. Como podemos adaptar nossa comunicação para atender as necessidades específicas de diferentes clientes ou diferentes público-alvo, né? Diferentes personas.
Como que eu devo adaptar a minha comunicação para falar com elas? Eu tenho que ter comunicação diferente. Lembra? Eu tenho que me adaptar a cada um desses clientes. Eu tenho que falar o idioma de cada um desses clientes. Então, prestando atenção, eu vou me adaptar. Sabe aquele... passou um pouco da fase do embromation, do vendedor que só é simpático e vende qualquer coisa. Não. Eu tenho que ir me adaptando, eu tenho que me conectar e cada um desses clientes eu vou mudar meu tom de voz, eu vou mudar a minha velocidade, eu vou me comunicar do jeito que ele está fazendo, o mais próximo possível. Legal. E, na sua opinião, Mari, qual é a importância, você já falou aqui, falou do percentual também, da comunicação eficaz nesse processo de vendas? Eu não tenho a menor dúvida de que é 50%. 50% dos meus resultados está na minha comunicação. E também uma coisa que a gente acabou não falando e que é muito importante é o silêncio. Em alguns momentos, o silêncio é primordial. A gente tem um preconceito gigante com o silêncio. Se eu estiver no elevador, eu vou falar, vai chover? Nossa, segunda-feira, domingo. Então, assim, dar valor para o silêncio pode ser aquele, diferencial que estava precisando para os seus resultados. Eu aprendi isso uma vez, não lembro quem foi, e nunca mais eu esqueci, que falou, quando você falar seu preço, cala a boca. Fala o preço, fica quieto, se segura, porque a gente tem, né, essa coisa de continuar falando. Mas o meu preço é assim por causa disso, disso. Não falei o meu preço, 20 mil reais, e olhei para a cara do cliente. Fiquei. Espera um pouquinho. Deixa ele falar, ele vai ficar até sem graça. Aí ele vai perguntar, mas parcela? Você não pode já falar, 20 mil reais, ou 20 mil, né? Você pode até diminuir um pouco a importância, né? 20 mil, é parcelado em tantas vezes, e você pode deixar que eu vou te entregar isso, aquilo, vai valer a pena. Calma. Fala e fica quieto. Às vezes até isso é extremamente importante. Deixa o cliente processar, daí na hora ele vai... Provavelmente ele vendo que você não está insistindo tanto ali, ele vai te fazer uma pergunta. Você tem que deixar mais leve. E uma coisa também que é bem importante para o vendedor e que é incrível que os vendedores não fazem é o fechamento. O cliente já mostrou que ele quer, ele fica esperando o cliente falar, tá bom, eu quero levar, como eu posso fazer? Leva o cliente para o caixa. Você percebeu? Você fala, olha, é isso. Você prefere pagar como? Você prefere pagar com Pix? Você prefere pagar no cartão? Sim. Já pula. Eu falo que assim, a venda ele tem etapas. Algumas etapas são primordiais, eu não posso passar. Mas quando estiver ali em cima, eu já passo. O cliente pode não ter dito que vai fechar, mas ele já me deu todos os sinais, porque eu prestei atenção os sinais que ele está dando, e eu já pula a etapa dele falar. E aí o cérebro dele não vai registrar que ele não disse para você, eu vou fechar. O cérebro dele já vai para a resposta, como que eu posso pagar? À vista ou no Pix? Entendeu? Então, eu uso estas etapas ao meu favor. Legal. E até a gente esqueceu, né, a gente falou de muitas coisas até aqui, mas, por exemplo, todas essas técnicas que a gente falou, algumas, a maioria são utilizadas numa venda presencial. Mas e no caso de uma venda pelo WhatsApp? O que você costuma trazer como primordial assim, para o vendedor que está no WhatsApp, que tem que fazer a conexão, que tem que fazer rapport, que tem que fazer, usar gatilhos, etc., Tem alguma técnica específica que você costuma falar para eles? Então, tem uma coisa muito importante. Eu sei que tem algumas pessoas que não morrem de amores, mas assim, comecei a falar com o cliente, eu botei lá, oi, Sueli, eu sou a Mari, tudo bem? Vou te mandar um áudio que fica melhor, tudo bem para você? E já mando o áudio. Por quê? Lembra, o 7% é o que eu disse. Oi, Sueli, eu sou a Mari. E falo o nome, me identifico e mando o áudio usando o tom de voz, usando a velocidade, botando mais foco na onde eu estou precisando. Porque eu estou perdendo 55% que é a minha fisiologia. E eu não vou perder os 38% que é a minha voz. Né? Então, assim, use a voz quando você falar com o cliente. Use emoji. Né? A gente voltou lá
nas rupestres lá, né, nos desenhos, usam os emojis, né, a carinha. É uma comunicação e é uma forma que eu consigo me conectar com o meu cliente. Também Legal. através pelo WhatsApp. Legal. E vamos para uma próxima aqui. Porque, de fato, tudo é sobre pessoas, né? Então, eu vou aproveitar e vou fazer perguntas, eu vou entender o que ele quer e eu vou trazer para ele uma solução dentro do que ele espera. Mas primeiro eu preciso quebrar essa barreira aí da conexão. Pode ser que esse cliente responda o meu áudio com algo escrito. Pode ser que ele não está no momento de conseguir mandar áudio. Só que se eu quebrei já a barreira e ele me respondeu, ali eu posso mandar talvez por escrito, né? Não sei se faz sentido, mas eu costumo falar isso. Tenta entender como ele gosta de se comunicar e o momento dele também. Aí eu senti que agora eu posso mandar um áudio. Agora eu vou mandar mais um áudio e vou conectar mais ainda com ele. Por aí vai, né? Acho que faz sentido você sempre equilibrar. lendo, né? Sempre lendo o cenário. Isso. Mas se puder, não perder a oportunidade de áudio, de chamada de vídeo. Quanto mais você conseguir, melhor. Legal. Eu gostei de uma aqui que fala assim, ó. Como lidar com clientes que podem estar desconfiados ou cautelosos no início da conversa? Aquele que já vai... Sabe aquele cliente... Né? Não me toque. Como muito que eu lido doido, com isso porque e ultrapasso essa barreira? É muito doido, porque assim, antigamente, lá, 50 anos atrás, não tinha rede social, por exemplo. Então, o cliente ele tinha que confiar no que o vendedor estava dizendo. E muitas vezes esse vendedor colocava preço, colocava informação que não era real. Hoje, o cliente vai na tua loja, na tua empresa, sabendo mais que o seu vendedor. Porque ele já pesquisou, ele já olhou, ele já viu concorrência, ele já viu preço, Verdade. ele já viu reclame aqui, ele já sabe tudo. Mas na cabeça dele, ainda está aquele cliente que podia ser enganado. Então, quando você cria conexão, quando você mostra para ele que você é confiável, quando você mostra para ele, sabe, o gatilho da afeição é um gatilho incrível. Sim. Tipo, você já olhou, você já viu, né? Então, ele tende a manter a palavra que ele já... Você já viu, não viu? Você já entrou na internet, você já viu o que os clientes estão dizendo, você já viu que as pessoas têm resultado, que realmente meu produto tem qualidade. Não viu tudo isso? Viu. Entendeu? Então, é você mostrar para ele que ele já está, que ele já sabe tudo do seu produto. Né? Então, isso é muito importante. Lembrar que não é mais aquele de há 50 anos atrás que podia ser enganado. Hoje, não mais. Existem empresas sérias e empresas que não são sérias? Existem. Mas isso, a tendência, graças a Deus, é diminuir cada vez mais. E a gente está com concorrentes que vale a pena a gente concorrer, que às vezes pode virar até parceiros. Legal. Você pode fazer comparações também, né? Você estava falando sobre essa questão, ultrapassar essas barreiras. É importante você, no mundo do cliente até mesmo, quando você pensa, por exemplo, numa pessoa que, sei lá, ela gosta de comprar roupa, terno, sei lá o quê, e você está vendendo algo, sei lá, um perfume, uma bolsa extremamente cara, e você vê que ela está acostumada a comprar um terno, mas você consegue fazer uma comparação, uma analogia ali e falar assim, é muito mais barato que um terno de R$1.000, um exemplo que você compra e às vezes você não vai utilizar tanto, porque não sei o que das quantas. Estou dando um exemplo bobo, mas no parque mesmo a gente costuma fazer a analogia, por exemplo, para quem vai se associar, eu faço uma analogia com o ingresso. Então, assim, cara, você consegue usar o ano inteiro, assim, para sua família inteira, e é mais barato do que você comprar um ingresso por mês. Um ingressinho. E você pode usar o ano inteiro. A gente fala muito de ancorar. Isso. Então, assim, eu vou ancorar, alguém chega para você e fala, Sueli, quanto custa a sua mentoria? Aí você fala, minha mentoria, eu vou ver, no seu caso, o que você precisa? Então tá, minha mentoria pode custar R$30.000, mas eu vou ver para você e eu te mando a proposta. E aí ele fala, puta, eu queria muito fazer uma mentoria com a Sueli, mas 30 mil não vou ter. Aí você manda uma proposta e você fala, olha, para o que você está precisando, eu consigo fazer por 15. Você ancorou por 30. Aí, por 30, ele fala, eu não consegui. Aí, quando você fala 15, ficou barato. Ele já ficou mais barato. Normalmente, a gente faz ao contrário. Você sabe que a mentoria vai custar 15, só que você fala assim, uns 10. Aí você ancora aqui embaixo. Para subir é muito mais difícil. É verdade. Então, ancora em cima e aí você abaixa.
Aí as chances de assertividade é muito maior. Ancora sempre alto e aí manda para baixo. Funciona. Funciona muito bem isso, por sinal. Muito bem. E agora a gente está chegando ao fim. Foi tão rápido, não foi? Foi. E já passou 1h30. Puxa, que não bom. Foi? Foi isso, equipe? 1h30. E que a gente está aqui falando sobre como você pode melhorar a sua comunicação, como você pode ter mais sucesso nas vendas. Eu acho que até aqui a gente trouxe, principalmente você, né, Mari, muitos insights. Acho que eu explorei bastante a Mari aqui, gente. Coloca um comentário aqui embaixo. Se você tiver também mais alguma dúvida, quero que você deixe seu Instagram pra galera. Fala aí, pode falar pra galera aqui. Mari Posidônio Oficial. Entra lá. E eu sempre também posto bastante vídeos com pilulinhas de como a gente se comunica melhor, como a gente se vende melhor, negocia melhor. Então me segue lá que eu vou adorar ter vocês na minha rede. E para finalizar, Mari, eu quero que você deixe aí uma mensagem para a galera, uma pílula, como você acabou de falar, né, que está querendo melhorar e tudo mais. Deixa uma mensagem para eles. Olha, eu vou dizer o que eu normalmente falo nos meus cursos. 2 coisas muito importantes que a gente falou aqui hoje. Sorria, aprenda a sorrir, treine sorrir, use. Se a gente tirar uma foto de você sério e uma sorrindo, eu tenho certeza que sorrindo vai ser muito mais bonito. Então, aprenda a sorrir, sorria sempre. E trate o cliente pelo nome. A gente ama ouvir o nosso nome. Então, fale o nome do cliente, trate o cliente pelo nome. Eu tenho certeza que usando essas 2 ferramentas simples, que não precisa de nada, né, para a gente usar, para a gente melhorar, eu tenho certeza que os seus resultados vão mudar. E aí, coloca aqui embaixo nos comentários, vão lá na minha rede social e me digam quais foram os resultados disso, tá? Eu vou adorar saber. Muito bom. E o meu recado é para que você possa se desenvolver cada vez mais, se interessar por esse tema, buscar mais sobre comunicação, buscar da Mari também, que ela traz muitos insights dentro do Instagram dela, reouvir, rever esse podcast de novo, para você conseguir essas pílulas que a gente entregou aqui e aplicar isso, né, dentro aí do teu método de vendas, daquilo que você já faz, que pode ser melhorado. Tem uma frase que eu gosto que fala assim: o dinheiro que você não ganha, ou o resultado que você não tem, é pelo conhecimento que você não tem. E eu não falo só de conhecimento, eu melhorei essa frase porque eu coloquei assim, pelo conhecimento e atitude que você não tem. Porque eu posso ter muito conhecimento, você pode ter ficado aqui até agora, pegado muito conhecimento, ter gostado da Mari, falado, vou buscar, mas se você não aplicar, não vai adiantar nada. Então, precisa pegar e começar a desenvolver. Qual que é o gatilho que você pegou aqui agora e você já vai começar a utilizar amanhã em qualquer negociação que você for fazer. Qualquer negociação. Não importa se às vezes eu tenho que fazer uma negociação com meu marido. Então, eu vou ver qual que é das pílulas que foram entregues ali dentro do podcast que eu vou utilizar para melhorar a minha comunicação. Mas, na maioria das vezes, você vai utilizar com o seu cliente, para pedir até tomara que não tenha ninguém da minha equipe assistindo, não é para pedir um aumento, não escutem isso. Às vezes, você quer fazer uma negociação com o seu chefe, sai fora, Bruna. Quer fazer uma negociação com o seu chefe? Eu não sei qual é o desafio que você vai precisar enfrentar agora e que você pode utilizar as técnicas que a gente colocou aqui. Talvez você tenha uma meta desafiadora aí, né? Mês de outubro, uma meta grande, talvez o seu chefe, teu líder tenha te desafiado para uma meta maior. Como você pode utilizar o que você aprendeu aqui para poder cumprir essa meta, né? Então, dá valor a isso que você está recebendo. O objetivo do Pode Reinar continua sendo transformar, ajudar pessoas a transformar seus resultados na vida e nos negócios. E esse podcast foi muito especial por isso, porque trouxe vários insights para transformar o teu resultado na tua vida, nos teus negócios, nas tuas vendas, na tua comunicação. E você está liberado, né? Você tá liberado para dar certo. E eu queria agradecer a Mari, porque ela veio me ajudar, te ajudar a dar certo, né, Mari? Obrigada por ter vindo, por ter aceitado o convite. Espero que a gente se encontre novamente aqui no Pode Reinar, com certeza trazendo muito mais insights aqui pra galera. Foi muito especial. Você tá liberado, você pode reinar, você nasceu para dar certo. Pega essas chaves e pode reinar, né, Mari? Tenho certeza, vai lá. Pode reinar, gente.